Nós já falamos por aqui mesmo no canal sobre vários personagens muito poderosos de vários universos da ficção. Mas quando pensamos em variedade, desenhos animados apresentam muitos personagens extremamente fortes. Cada desenho traz seu próprio panteão de personagens que podem ter poderes mais surpreendentes e absurdos do que vários heróis e vilões famosos da ficção, e a Cartoon Network não fica de fora dessa. A Cartoon tem centenas de personagens originais e marcantes, como um cachorro amarelo mágico ou um garotinho humano que ganha poderes de uma joia mágica em seu umbigo. E vários desses personagens, além de icônicos e memoráveis, são também extremamente poderosos. E eu garanto que você vai se surpreender ao saber que aquele personagem bobalhão de um desenho que você assistiu na sua infância é considerado um dos seres mais poderosos dos desenhos. E então, no vídeo de hoje, vamos conhecer 10 dos personagens mais poderosos dos desenhos da Cartoon Network. 10º, ele, as meninas superpoderosas. Ocupando a última posição na nossa lista, já temos um vilão tão mau, tão cruel e tão sinistro que a simples menção do seu nome provoca temor no coração das pessoas. Estamos falando dele, o vilão mais terrível das meninas superpoderosas. Ele é a personificação da própria maldade nesse mundo, tendo a alcunha de Rei das Trevas e dos Demônios, além de também ser dono de uma personalidade extravagante e sádica que deu muita dor de cabeça para as meninas superpoderosas. Como o Rei da Maldade, seus poderes são extensos, sendo poderoso o suficiente para distorcer a realidade como bem quiser. Para começar, ele tem controle total sobre a forma do seu corpo, podendo alterar o seu tamanho ficando gigante ou se transformar em basicamente qualquer coisa, como objetos inanimados, animais e monstros. Ele também tem telecinese e telepatia, com a qual ele pode manipular objetos e se comunicar mentalmente com qualquer pessoa. Seus poderes de controle mental são tão poderosos que ele já foi capaz de controlar Townsville inteira, fazendo toda a população se voltar contra as meninas superpoderosas. Além disso, ele pode manipular o clima, consegue cuspir ácido, lançar laser pelos seus olhos e disparar rajadas de energia das suas garras. Como uma criatura do submundo, ele não é só invulnerável a quaisquer danos físicos, como também tudo indica que ele é imortal e tem acesso à magia das trevas. Seus poderes mágicos permitem que ele invoque monstros, demônios, possua a alma de seres vivos, anime objetos e controle os sonhos das pessoas. Ele também tem poderes de necromancia, podendo reverter e reanimar mortos, controlando suas almas. E claro, como uma criatura de pura maldade, ele se alimenta dos sentimentos negativos, como raiva, tristeza, solidão e medo, o que o deixa cada vez mais poderoso. Por isso, e por ser extremamente sádico, ele passa boa parte do tempo se divertindo com o sofrimento das heroínas. E como se não bastasse tudo isso, ele é capaz de voar e se teletransportar, fazendo com que seja bem difícil de atingi-lo ou capturá-lo. Talvez a maior prova do seu poder seja que ele nunca foi derrotado fisicamente pelas meninas superpoderosas, tendo apenas alguns dos seus planos frustrados. 9º, Lich, Hora de Aventura. Outro personagem que é a representação da maldade em seu universo é o Lich. Sendo uma entidade cósmica cujo único propósito é trazer destruição e morte para o universo, o Lich é uma das criaturas mais sinistras de Hora de Aventura, sendo também um dos vilões mais ameaçadores da série. Como um bruxo poderoso, ele consegue manipular chamas verdes mágicas à vontade, além de também ter demonstrado pirocinese em diferentes formas, como quando incendiou parte do Castelo Doce na série. Ele também tem habilidades telecinéticas e telepáticas, podendo possuir a mente e o corpo de seres vivos e induzi-los a realizar as suas vontades. Ao longo da série, ele chegou a possuir o corpo de vários personagens, como um caracol bizarro, a própria princesa Jujuba e o grande herói Billy. Uma vez que possui a mente de alguém, o Lich consegue projetar uma dimensão negra onde, aparentemente, ele exerce domínio absoluto sobre quaisquer um que seja aprisionado lá. Além disso, por ser uma entidade cósmica, ele também é considerado imortal e seus poderes estão além dos limites da realidade do universo. Seu corpo também é tão forte quanto sua mágica, tendo força e velocidade sobre-humanas, que o colocaram em posição de extrema vantagem contra Finn em todos os seus confrontos. E somado às suas capacidades físicas, Lich também tem capacidade de voar e percorrer longas distâncias em pouquíssimo tempo. Mas os poderes mais importantes e sinistros de Lich são aqueles que surgem do seu domínio quase absoluto sobre a morte e magia sombria. A própria existência do Lich representa a morte inevitável da vida de tudo aquilo que existe, sendo esse o seu maior propósito. O Lich exala uma aura de morte e podridão que se espalha e contagia tudo que chegue perto dele. Por onde ele caminha, deixa um rastro maligno de morte. Isso também significa que o Lich tem controle sobre os mortos e suas almas, sendo um necromante extremamente poderoso, podendo inclusive reanimar e zumbificar aqueles que já foram mortos. Ele também pode exalar uma nuvem negra de morte que matou o corpo de Prismo em segundos.
Não só isso, como a consciência do Lich é capaz de alcançar múltiplas dimensões, já que a sua versão de uma outra linha do tempo tinha conhecimento do Lich da linha do tempo padrão. E mesmo com todos esses poderes, eu te garanto que o Lich não é o personagem mais forte e nem o mais ameaçador de Hora de Aventura. Oitavo, Pyrolito e Antipyrolito, apenas um show. Um dos maiores plot twists dos desenhos animados foi descobrir que o senhorzinho inofensivo, fofo e cabeçudo de apenas um show é na realidade uma entidade cósmica responsável pelo balanço fundamental de todo o universo. E como ele tem um irmão gêmeo com praticamente o mesmo nível de poder que ele, não poderíamos deixar só um personagem na oitava posição. Enquanto Pyrolito é a encarnação de toda a bondade do universo, seu irmão gêmeo, o Antipyrolito, é literalmente a encarnação de toda a maldade. Os poderes dos dois estão no nível cósmico e os limites da sua força são praticamente inexistentes. Na verdade, eles são tão poderosos que todas as vezes que lutam entre si, eles causam um estrago suficiente para reiniciar o universo. Para começar a falar da sua lista de poderes, ambos possuem velocidade e força praticamente ilimitadas. Em seu confronto, o Pyrolito foi capaz de escapar mais de uma vez de dentro de um buraco negro sem muitas dificuldades, além de cruzar distâncias planetárias em segundos, atravessando e destruindo planetas em seu caminho. Além disso, com seus poderes cósmicos, ambos podem disparar rajadas de energia cósmica que podem causar grande destruição. Os dois também conseguem manipular a matéria e o tecido da própria realidade à sua vontade e de maneira aparentemente limitada. O Antipyrolito é capaz de literalmente apagar tudo e qualquer coisa da existência com apenas um pensamento, desde personagens até mesmo planetas inteiros. É inclusive sugerido que sem o Pyrolito para impedir, ele seria capaz de aniquilar o universo inteiro. Já o Pyrolito tem o poder inverso, de criar qualquer coisa a partir das suas rajadas de energia, além de também proteger e preservar a existência da realidade. Os irmãos também possuem telecinese, teletransporte, manipulação de tamanho e podem facilmente manipular chamas cósmicas e afetar o clima de onde estiverem, conjurando raios e explosões. Para completar seus poderes cósmicos que os fazem se tornarem praticamente os deuses do seu verso, tudo indica que ambos não são afetados pela passagem do tempo, já que estão em disputa há bilhões de anos. No final do desenho, o Pyrolito precisou até se sacrificar, se jogando em um sol junto do seu irmão gêmeo, só assim conseguindo dar um fim ao ciclo de criação e destruição cósmica que os dois representam. É tanto poder que para o universo continuar, ambos precisaram morrer. Sétimo, Black Hat, vilanesco. Esse aqui é bem ruim, malvadão mesmo. Como muitos outros dessa lista, o Lord Black Hat é mais uma figura que representa o mal absoluto, e todos os seus poderes geram apenas o caos e a dor em todos ao seu redor, sejam para os seus aliados ou inimigos. O vilão passa o tempo criando contratos com outros vilões menores que contratam os serviços da sua empresa, a Black Hat Company, para conseguir lidar com heróis. Em troca dos serviços de Black Hat, ele conquista e coleciona suas almas para sempre. Só isso já é bem sinistro e poderoso, mas nem de longe resume os poderes desse cara. Tudo nele é sobrenaturalmente sobre-humano. Isso vai para todos os seus sentidos, como audição, visão e olfato, fazendo dele extremamente perceptivo. Falando do poder que já tá ficando básico na lista, Black Hat consegue manipular livremente a forma e o tamanho do seu corpo, fazendo isso principalmente para enganar e assustar os outros. Ele também é capaz de manipular a realidade e tem controle sobre alguma forma de magia negra, manipulando a forma de objetos e os transformando em monstros ou alguma coisa vilanesca. No bingo das coisas ruins que ele faz, também dá para colocar a manipulação mental e um canto diabólico, que é capaz de enlouquecer as pessoas que o ouvem. Ele também possui pirocinese, que o permite criar grandes incêndios e pode manipular o clima, criando tempestades para anunciar a sua chegada em lugares. O cara consegue disparar laser pelos olhos e controlar telepaticamente praticamente tudo ao seu redor. Ele até usa sua telecinese para enforcar outras pessoas e causar dor, igualzinho Darth Vader, só que muito mais cruel. Outro poder sinistro do Black Hat é o de manipular sombras, podendo viajar através delas e transformá-las em objetos sólidos. Black Hat também exerce domínio sobre equipamentos tecnológicos, podendo se transportar para dentro deles, mudar as suas formas, funções e até mesmo dar vida e consciência para máquinas. E além das sombras, ele consegue criar portais interdimensionais com suas próprias mãos e teletransportar outros seres, sempre da forma mais dolorosa e cruel possível, além de também ser capaz de quebrar a quarta parede, ou seja, ele tá de olho até na gente. Na minissérie não canônica Telecurso 2000 para vilões, que faz crossover com outros desenhos, o Black Hat derrota facilmente vários personagens dessa lista, inclusive o Pyrolito. Também foi dito que vários vilões da Cartoon almejam e desejam ser que nem o Lord Black Hat, mas falharam miseravelmente.
o bicho é ruim mesmo. Sexto, Alien X, Ben 10. Se você já viu Ben 10, talvez ache essa posição meio polêmica, mas o nível de poder da lista é tão absurdo que foi bem difícil decidir onde ele ia ficar. O Alien X é sem dúvida a forma alienígena mais poderosa do Ben 10, sendo feito por uma amostra de DNA dos sapiens celestiais, seres cujo poder é literalmente infinito. Para resumir os poderes desse cara, não é exagero dizer que ele beira a onipotência. O que significa que não existe nada longe do seu alcance, podendo inclusive transformar os seus pensamentos em realidade de forma instantânea. A única restrição de tamanho poder é a condição de que para fazer qualquer coisa, mesmo que simples movimentos, as consciências que habitam dentro do Alien X precisam chegar em um consenso após um debate. Sendo que essas discussões podem levar até milênios para serem concluídas, o que limita bastante o Alien X. Se formos pegar o pouco que vimos desse alien durante a série, podemos citar rajadas de energia, campos de força, voo em velocidade cósmica, teletransporte, manipulação de matéria, criação de estruturas cósmicas como buracos negros, multiplicação e controle corporal irrestritos, como mudança de forma e de tamanho, telecinese, além da distorção da realidade, do tempo e do espaço como bem quiser. Suas habilidades são tão apelonas que com um mero pensamento, o Alien X pode criar um universo inteiro do nada. Coisa que o Ben 10 já mostrou pra gente quando ele foi capaz de recriar o universo em instantes após a sua destruição. E olha que recriar o universo não é nem de longe uma tarefa difícil para os sapiens celestiais, sendo na verdade uma prática até que comum no universo de Ben 10. Fora isso, o Alien X é quase que totalmente invulnerável, sendo capaz de sair completamente ileso da destruição de um universo ou linha do tempo, já demonstrando esse feito quando o Aniquilador destruiu todo o universo e ele simplesmente estava lá, de boa. Em todas as séries, derivados, continuações e reboots, em nenhum momento foi apresentado algum alienígena que se equipare em poder ou força com eles, o que os consagra como as criaturas mais fortes do universo. Quinto, Amazo, Liga da Justiça. Antes de conquistar os seus poderes, ele era um androide de nanotecnologia inocente, que tinha a capacidade de observar e copiar os poderes e habilidades de qualquer pessoa ou coisa. Devido à morte do seu criador, o Professor Ivo, o androide acabou sendo encontrado por Lex Luthor, que percebeu as habilidades do robô e decidiu tirar proveito da sua ingenuidade. O resultado foi uma criatura que copiou os poderes de toda a Liga da Justiça, sendo capaz de derrotar toda a equipe, inclusive o Super-Homem. Sua capacidade de copiar os poderes de quaisquer seres já o tornaria um oponente formidável, mesmo para os heróis mais poderosos do universo. Mas além de copiá-los, ele também os aprimora e evolui, superando até mesmo as suas fraquezas. Um exemplo disso é quando ele superou a fraqueza kryptonita que desenvolveu quando copiou os poderes do Superman. Ele também é capaz de replicar até mesmo os equipamentos e armas dos seus oponentes, como o Anel de Poder do Lanterna Verde e o Laço Mágico da Mulher Maravilha. Depois de copiar o poder de todos os heróis e confrontar Luthor, o androide partiu em exílio pelo cosmos, em busca de conhecimento. Com suas viagens pelas estrelas, ele evoluiu e aprimorou as suas habilidades para um nível de poder cósmico insuperável. Seus poderes eram tão vastos que naquele momento ele foi capaz de enviar o planeta dos Lanternas Verdes para outra dimensão sem dificuldades. Quando voltou para a Terra, toda a Liga da Justiça, que contava com dezenas de heróis bastante poderosos, como Superman, Lanterna Verde, Gladiador Dourado, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, foi derrotada sem nenhum esforço. Se ele não tivesse se juntado aos heróis, provavelmente seria o maior vilão que a Liga já enfrentou. Apesar de ter dificuldades para lidar com magia sombria, Amazo é considerado por Luthor e pelos fãs como a criatura mais poderosa da série animada da Liga da Justiça. Ele provavelmente seria capaz de copiar e aprimorar os poderes de qualquer um dos personagens citados até então. Mas será que ele conseguiria copiar os poderes dos próximos personagens da lista? Quarto, Popeye. A prova viva de que comer vegetais pode não só te deixar saudável, mas te dar acesso aos poderes mais ridículos e roubados de toda a ficção, a Toon Force. O Popeye parece só um marinheiro fumante com uns brações engraçados e que tá sempre com um cachimbo enfiado na boca. Na maior parte do tempo, ele é isso mesmo. Mas quando o Brutus aparece ou a Olivia Palito fica em perigo e o marinheiro come uma lata de espinafre, ele se transforma em um dos personagens mais fortes dessa lista. A começar pela sua força e resistência, que se tornam absolutas. Ele fica tão forte que em vários momentos nos desenhos seus braços foram comparados com tanques de guerra. Ele também ganha reflexos e velocidades supremas. Seu corpo se torna extremamente flexível e maleável, tomando as formas mais extravagantes para descer a porrada no Brutus das formas mais divertidas que se possa imaginar. Uma de suas marcas registradas é o famoso soco giratório, que sempre finaliza quaisquer inimigos, normalmente lançando eles a distâncias impossíveis.
Mesmo que seja improvável, o marinheiro também é capaz de voar e em alguns momentos já até ficou invisível. Não só isso, como ele tem mudança de forma, pode transmutar as coisas só com a força do seu soco, tem manipulação elemental, controle de gravidade, pode fundir objetos, tem clarividência, super cura e uma resistência absurda que o permite sobreviver até o apagamento da existência. Por conta da Toon Force, ele despreza completamente quaisquer leis da física, chegando até mesmo a distorcer a realidade com a sua força e interagir com o mundo real, quebrando a quarta parede. Por esse motivo, nem mesmo personagens do calibre do Alien X, que são quase onipotentes, poderiam afetá-lo de alguma forma. Isso porque personagens com Toon Force sempre dão um jeitinho de superar quaisquer obstáculos das formas mais inusitadas possíveis. Há muito pouco que ele não pode fazer ou conquistar quando se tem uma lata de espinafre por perto. Então, crianças, comam seus vegetais. E se você quer ser forte como o Popeye, já fique sabendo que não é só de espinafre que se vive um homem, mas também de autocuidado com a saúde e autoestima, e nisso a Manual te ajuda a tirar de letra. A Hair Friday já começou, e junto com ela a oferta que você precisava para o seu novembro ficar completo. São 40% de desconto, e a queridinha de todos, a Necessaire exclusiva, que vai de brinde. Com um tratamento simples e personalizado que a Manual oferece, tratar a calvície ficou descomplicado e totalmente seguro. Você vai receber acompanhamento clínico ilimitado e todos os produtos discretamente na sua casa, sem custos extras durante o tratamento, que quando feito de maneira contínua, costuma apresentar resultados mais visíveis já a partir do 4º mês. E para começar, não podia ser mais fácil. Seja o seu caso inicial ou avançado, basta acessar o primeiro link na descrição, responder um breve questionário e partir pro abraço. Então corre para aproveitar o nosso cupom especial de Hair Friday, HairUN, que só vale pro mês de novembro e pro seu primeiro pedido, hein? Pode ter certeza que até o Popeye tá querendo essa Necessaire. Dá pra carregar umas 10 latas de espinafre dentro dela. Valeu pela parceria, Manual! Terceiro, O Máscara, de O Máscara. O Máscara é o codinome usado pelas pessoas que vestiram uma máscara encantada, que é nada mais que um artefato sobrenatural que dá superpoderes aos seus usuários. Inclusive, nós já falamos do Máscara no vídeo que fizemos, dos 10 personagens mais poderosos dos quadrinhos fora da Marvel e da DC, mas essa é uma versão diferente do personagem. Muito provavelmente vocês conhecem o Máscara pelo desenho animado, e não pela versão mais insana e violenta dele nos quadrinhos, que a gente falou no outro vídeo. Na série animada, que serve de continuação dos eventos do filme com o Jim Carrey, o personagem, digamos que é muito mais inofensivo e do bem. Aqui, Stanley Ipkiss continua usando a máscara para proteger Ed City de criminosos e supervilões. E mesmo que não seja tão sanguinário quanto as suas contrapartes dos quadrinhos, o Máscara da série é tão poderoso quanto. Assim como o Popeye, ele também é um usuário da tão apelona Toon Force, mas o Máscara ainda consegue superar o marinheiro nesse quesito. Ele tem todo o combo do Popeye e ainda mais um pouco, tendo manipulação corporal completa, transfiguração, super velocidade, capacidade de criar clones de si mesmo, super força, resistência e inteligência elevada no que se trata de sacanear os outros, além de também distorcer e ignorar todas as leis da física e da realidade, e quebrar a quarta parede. Ele pode tirar armas, martelos e armadilhas literalmente do nada e tem um arsenal infinito de habilidades e estratégias para derrotar os seus inimigos, o que faz dele invencível. Se o Alien X aparecesse na frente dele e usasse todo o seu poder, é bem provável que o Máscara surgisse do nada atrás dele e só puxasse a cueca do alienígena, mesmo que ele não estivesse usando uma. De verdade, não tem limites. Se for engraçado, ele pode fazer. Segundo, Titio Avô, de Titio Avô. Esse talvez seja o personagem mais inusitado dessa lista. No mínimo, é o mais estranho. É até difícil de explicar o que ele é. Tio avô de literalmente todo mundo, ele viaja por aí em uma van mágica junto de um dinossauro, uma fatia de pizza viva, uma pochete senciente e uma tigresa gigante voadora hiperrealista, ajudando crianças a realizarem seus sonhos. O que torna esse vovozinho estranho tão poderoso é que ele pode fazer literalmente qualquer coisa. Mesmo que não digam no desenho, o Titio Avô é praticamente uma entidade cósmica imortal com poderes que transcendem todos os limites da realidade, da lógica e da coerência. Por conta da sua Toon Force, ele pode fazer tudo que o Popeye e o Máscara podem fazer e ainda vai além, podendo distorcer a realidade e manipular a matéria das formas mais inimagináveis e estranhas possíveis. Não é incomum ele retirar ou trocar partes do seu corpo apenas pelo efeito cômico ou pela esquisitice. Ele também consegue se clonar de forma ilimitada, sendo que os seus clones são conscientes e não dependem do corpo original.
Dependendo do episódio, ele pode voar ou se teletransportar, mas nada disso é necessário, já que com a van mágica, ele pode ter acesso a qualquer lugar no espaço-tempo, tendo inclusive quebrado as barreiras do desenho e visitado outros programas da Cartoon Network, como o Steven Universe. É razoável dizer que a sua força, resistência e durabilidade também são ilimitadas, não sendo afetado pela física do mundo de forma alguma. Com sua esquisitice e loucura, ele ignora completamente os limites da lógica e da realidade, estando além de qualquer limite, inclusive a quarta parede, que quebra várias vezes durante a série, além de suas participações especiais em outros desenhos. Na verdade, já foi estabelecido que o titio avô tem plena ciência de que é um desenho animado na grade da Cartoon. É até estranho como isso faz com que cada participação especial, até em propagandas, seja de certa forma canônica para esse tio avô meio surtado. Menções honrosas. Antes da gente ir pros finalmentes do top 1 e descobrir quem é o personagem mais poderoso do Cartoon Network, vale deixar algumas menções honrosas por aqui. A Cartoon tem muitos desenhos e centenas de personagens que são tão poderosos quanto os que a gente falou por aqui, mas acabaram ficando de fora da lista. Alguns deles são o Aku de Samurai Jack, o Steven de Steven Universo, o Puro Osso de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e, claro, toda a família Watterson de O Incrível Mundo de Gumball. Homenagens feitas, bora pro top 1. Primeiro, Golby, Hora de Aventura. Não tem muita coisa que a gente saiba sobre o Golby, mas uma forma fácil de explicar o nível em que ele está é dizendo que perto dele, o Lich é fichinha. Ele é a personificação do caos, uma entidade malevolente que representa e espalha desordem pelo multiverso, existindo além do tempo e do próprio multiverso. O bicho tem presença, não dá pra negar. Golby é um personagem que apareceu muito pouco durante a série, sendo na maior parte das vezes referenciado com grande temor e medo. Ele é a encarnação do próprio caos, sendo um ser cósmico meio Lovecraftiano com poderes provavelmente ilimitados. Além de ser um deformador da realidade, Golby é imortal, existe além do tempo, sendo muito mais poderoso que o Prismo. Consegue manipular a existência da mesma forma que também manipula a não existência, cria portais e também controla o espaço de forma plena. Não só isso, como ele também pode manipular o clima em grande escala, tem manipulação biológica, transmutação, absorção e nulificação de magia, telecinese, apagamento de existência e por aí vai. Um dos seus maiores feitos foi apagar da existência a esposa do mágico em um nível tão profundo que nem mesmo o Prismo foi capaz de trazê-la de volta. Puxa, cara, isso nunca tinha rolado antes. Seu poder está, portanto, além dos limites do multiverso. Outro feito impressionante foi transformar uma versão do Lich, que conseguiu trazer destruição e morte para a Terra de Yu, em uma forma geométrica e inanimada, apenas com seus pensamentos. Todos os seus atributos físicos são desconhecidos, mas não é exagero supor que sejam ilimitados e que ele seja a criatura suprema no universo de Hora de Aventura. A falta de conhecimento dos limites desse ser o torna ainda mais ameaçador e sinistro. Sendo a entidade além do universo e da compreensão, é bem complicado de imaginar ele sendo derrotado por qualquer personagem de Yu ou mesmo dessa lista, já que Golby possui uma resistência à deformação da realidade de outros personagens, além de ter uma existência abstrata por ser a representação do conceito de caos, que torna ele praticamente indestrutível. Essa foi difícil, hein? Tem muita gente poderosa por aqui, e fica bem difícil de colocar eles numa lista. Mas e vocês? Gostaram da lista? Discordam da ordem? Bom, coloquem aí nos comentários qual desses personagens é o seu favorito, que eu vou adorar saber. Agora, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele ultra like e venha se tornar um ultra nerd também. Mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!